A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM. Hoje, domingo pela manhã, 28 de setembro de 2025, falaremos sobre mais um salmo, mais um domingo sobre o saltério, e hoje é sobre o Salmo 1, o Salmo 1, que nós falaremos nesta manhã, subalterno a um tema: 2 caminhos diante de você. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Nossa programação, todas as terças-feiras, estudo bíblico às 19 horas. Sexta-feira, culto da restauração, também às 19 horas. E todos os domingos, o culto da família. Conto com você e com toda a sua família. Avenida das Formigas, número 231, Sanville, Jequié, Bahia. Como eu havia dito, hoje, dia 28 de setembro de 2025, 2 caminhos diante de você. Salmo 1, e a palavra do nosso Senhor e Salvador diz assim, no versículo 1 ao versículo 6 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos dá o conhecimento da Tua palavra, para podermos cumprirmos o Teu propósito e fazermos justiça na terra, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Deus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié FM, o livro dos Salmos começa apresentando 2 caminhos diante de cada ser humano: o caminho da vida e o caminho da perdição. Não há meio termo. Por isso, Jesus, falando aos seus ouvintes, e o evangelista Mateus, no capítulo 7, no versículos 13 e 14, diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que a encontram. O salmista nos mostra que a vida não é neutra. Nossas escolhas espirituais determinam não apenas a nossa vida presente, mas também o nosso destino eterno.
Este salmo funciona como uma porta de entrada para todo o saltério, colocando diante de nós uma pergunta: qual caminho você tem seguido? O Salmo 1 é um convite para cada pessoa refletir, para que eu e você reflitamos: qual caminho eu estou trilhando? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? Então vamos entender nos versículos de 1 a 3, no Salmo 1, que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não cai, e tudo quanto fizer prosperará. O justo evita o caminho do pecado. O pecado neste salmo, você perceba que ele é progressivo. Primeiro andar, depois parar, por fim se assentar. Se assentar aonde, pastor? Na roda dos escarnecedores. O justo não aceita esse processo. O justo não anda segundo os conselhos do mundo, segundo os ditames do mundo. Ele não se detém no caminho do pecado. Ele não se assenta em rodas de zombaria. Ele não trata com leviandade nenhuma questão, porque a luz está sobre ele. E quando estamos na luz, nenhuma trevas é achado em nós. Temos que estar vigilantes e apercebidos. Para quê? Porque nós amamos a palavra de Deus. E em amá-la, nós queremos cumpri-la, nós queremos obedecê-la. O nosso prazer está na lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. Se você é justo, se você ama a palavra de Deus, temos que ter esse prazer de ler a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos. A verdadeira felicidade não está nos prazeres deste mundo, mas em viver a palavra de Deus, meditar dia e noite, ou seja, sua mente está encharcada da palavra do nosso Deus e Pai. Por isso Jesus diz, através de João o evangelista, capítulo 8, versículo 31 e 32, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta a mim e a você, meu querido irmão e irmã, amados ouvintes da GQE FM. Precisamos saber que esse conhecimento da verdade nos liberta de toda mentira, nos liberta da porfia, da contenda e da dissensão. Porque o justo, ele é frutífero e firme. Firme em quem? Na rocha, ao qual é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele é comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Quer dizer, está sempre nutrida. Quando é que a gente conhece uma pessoa rosada, uma pessoa com a coloração perfeita? Quando ele está nutrido, alimentado
alimentado. Assim sou eu e você, meu amado e querido irmão, espiritualmente falando. Nós precisamos nutrir, nos alimentar da palavra de Deus. E aí nós cresceremos uma árvore robusta e daremos o fruto na estação própria. Significa que eu cumprirei a vontade do meu Pai e no tempo certo Ele nos prosperará, nos usará conforme aquilo que apraz o seu coração. É uma vida estável, firme e próspera espiritualmente. Uma vida com Cristo, ela é firme, abençoada e produz frutos para a glória de Deus Pai. Por isso Jesus afirmou lá em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O caminho do ímpio, versículos 4 e 5 do Salmo ora lido. O Salmo 1. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio é instável e sem firmeza. Ele é como a palha ao vento, sem raízes, sem firmeza, sem frutos, vive apenas para o presente, mas sem segurança para o futuro. Diferente da árvore frutífera, por isso não tem estabilidade, nem fruto. Sua vida é passageira e sem consistência alguma. Por isso os provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Precisamos entender que há caminhos que parece bom, parece direito ao nosso olhar humano, ao nosso olhar limitado, mas é um caminho de destruição. É um caminho de morte, e morte aqui não está se referindo à morte física, mas sim a uma morte espiritual. Por isso que às vezes falamos, fulano está morto, mas morto espiritualmente. Está sem vício nenhum, está sem luz, não reluz nada diante dele, nenhum proveito, nada de bom você consegue enxergar. E nós precisamos estar atentos, porque somos instrumentos de Deus para a justiça de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Nós temos que estar vigilantes a todo tempo. É ser constante na vigilância. Porque nós sabemos que no versículo 5 deste salmo, diz que o ímpio será condenado. Ele não subsistirá no juízo e não terá parte na congregação dos justos. No dia do juízo estará perdido, sem defesa, num tribunal divino. Não terão como se justificar, não terão parte na comunidade eterna do povo de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 27 declara: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quem nos convence do pecado? Quem nos convence do juízo? Quem nos convence da justiça? É o Espírito Santo de Deus. É a terceira pessoa da Trindade Santa que vai nos convencer, que vai abrir os nossos olhos para que nós enxerguemos aquilo que na nossa visão terrena jamais poderíamos ver.
É através do Espírito que nós chegamos ao arrependimento, através da graça de Jesus e o amor de Deus Pai. Precisamos ter esse processo na minha e na tua vida. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. O destino final tanto dos justos quanto dos ímpios. É o versículo 6 do Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo é conhecido por Deus, é cuidado por Deus, é guardado e aprovado por Ele. O ímpio, todavia, perecerá. Sua vida termina em perdição eterna, porque não tem uma comunhão com o Pai, não se dobra diante da sua altivez, da sua arrogância, da sua petulância, da sua soberba. E a Bíblia diz que Deus abomina ao soberbo. Nós temos que ter isso em mente, é um aprendizado. Por isso que foi dito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque só através do conhecimento eu chego ao arrependimento. E uma vez arrependido, eu me reconcilio com o meu Deus e Pai. Reconcilia com o quê, pastor? É uma reconciliação com o meu propósito, com aquilo que Deus estabelecera para mim e para você antes da fundação do mundo. Esse é o ministério da igreja. A igreja tem um ministério da reconciliação. Uma vez que salvação só através de Jesus Cristo, só através do carpinteiro que subiu na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Lá Jesus diz em João capítulo 10, versículos 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus faz uma afirmação. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, ele dá uma afirmação completa e restrita, que as ovelhas dele ouvem a voz dele, conhece e segue a ele. É ele quem dá a vida eterna. Ninguém mais pode dar uma vida para a eternidade a não ser Jesus de Nazaré. E ele conclui no versículo 28 dizendo que ninguém, absolutamente nada, vai nos arrebatar das mãos dele. Porque as mãos dele é salvadora, as mãos dele é redentora, as mãos dele é curadora, as mãos dele é salvadora. Somente em Cristo Jesus o homem pode encontrar o caminho de vida. Dois destinos claros nós observamos no Salmo 1: vida com Deus ou perdição eterna. Hoje, você e eu temos diante de nós dois caminhos para escolhermos e decidirmos: o da vida eterna com Cristo ou o da perdição eterna sem Ele. E eu faço votos que nós o encontremos, que nós sejamos aqueles que estão apercebidos, que foram arrependidos, que pediu perdão por todas as mazelas da vida e conseguimos enxergá-lo da maneira que Ele quer que nós nos apresentemos a Ele.
porque é Ele quem nos busca, é Ele quem ligou a luz para ir atrás da dracma perdida. Eu e você somos essa dracma perdida, eu e você somos essa ovelha perdida. Temos que voltar no colo dele, temos que voltar para o seio dele. Só Ele pode nos conduzir e mostrar o caminho da eternidade. Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente reconhece, quando pedimos perdão dos nossos pecados, que Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Deus Pai é quem deu-nos o dom gratuito da vida. O que estamos fazendo com a nossa vida? De que maneira vamos para a eternidade? Como justos ou como ímpios? E para completar, Paulo também escreve na mesma epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Terá uma vida eterna. Quando Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o mal, e nós cremos na sua ressurreição e sabemos que com Ele seremos também ressuscitados, todos aqueles que morreram nele. Se confessarmos com a nossa boca e as motivações do meu e do teu coração, crê em Deus Pai, o que ressuscitou Jesus através do poder do Espírito Santo, será salvo eu e você, nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Escolha hoje, meu querido, o caminho da vida. Entregue sua vida a Jesus de Nazaré, o único que pode transformar o meu e o teu coração, o único que pode transformar os nossos corações, perdoar os nossos pecados e nos conduzir a uma vida de eternidade. Meu querido, é hoje, é o dia chamado hoje, que nesse domingo pela manhã, um domingo de reflexão, que eu e você precisamos fazer, é uma entrega, é um esvaziamento do eu, é você zerar, é você se esvaziar, é você se arrepender, é você se entregar irrestritamente a Ele, e Ele nos conduzirá, e Ele nos transformará, e nós seremos instrumentos de justiça na mão de Deus Pai. O Salmo 1 coloca dois caminhos diante de nós: o caminho do justo, frutífero e abençoado em Cristo Jesus. O caminho do ímpio, ele é vazio e destinado à condenação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Somente Ele, a pessoa bendita de Jesus Cristo, pode te colocar no caminho da salvação, no caminho da regeneração, no caminho do arrependimento. Quer dizer, Jesus é o único e suficiente Salvador, o nosso Redentor.
Hoje Deus te pergunta, hoje Ele me faz uma pergunta através da sua palavra, através do Salmo 1. Você será árvore junto às águas ou palha levada pelo vento? Você hoje seguirá o caminho da vida ou o caminho da perdição? É uma escolha minha e sua que nós precisamos fazer nesta manhã. Quem queremos fazer com que a minha e a tua vida seja frutífera e repleta de bênçãos é o nosso Deus e Pai. Por isso que a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos abençoe e nos livre de todo o mal. Amém? Então, neste domingo de 28 de setembro de 2025, conto com você e toda a sua família na IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Estamos de braços abertos, esperando você e a sua família. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas
Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.